correspondiam às posições dos chakras. Esses eletrodos estavam ligados a equipamentos de telemetria que transmitiam dados para uma cabine registradora, onde vários tipos de oscilógrafos registravam as flutuações energéticas que ocorriam nesses pontos do corpo. O mais curioso é que Undt observou a emissão de oscilações elétricas regulares sinusoidais de alta frequência a partir desses pontos, fato que anteriormente jamais fora registrado ou relatado na literatura científica. A faixa de frequência normal das ondas cerebrais está compreendida entre 0 e 100 ciclos por segundo, CPS, com a maioria das informações ocorrendo entre 0 e 30 CPS. A frequência muscular vai até cerca de 225 CPS e a cardíaca chega a mais ou menos 250 CPS. As leituras dos chakras geralmente estão numa faixa de frequência que vai de 100 a 1600 CPS, números muito acima dos valores tradicionalmente encontrados para as formas de energia radiante originárias do corpo humano. As pesquisas originais da Dra. Undt foram realizadas com o objetivo de estudar os efeitos terapêuticos e energéticos sobre o corpo humano de uma técnica física de manipulação conhecida como técnica Rolfing. Além dos registros elétricos, a Dra. Undt obteve também a ajuda de Rosalind Bruyère, uma observadora psíquica treinada que tinha a capacidade de perceber por clarividência as alterações que ocorriam no campo da aura de um indivíduo. Bruyère estava incumbida de observar os campos energéticos sutis dos indivíduos enquanto os chakras eram monitorados eletronicamente. Durante o período em que esteve observando a aura, ela não teve acesso imediato aos registros da atividade elétrica proveniente dos eletrodos de eletromiograma fixados aos locais dos chakras. Os resultados do seu estudo causaram grande surpresa à Dra. Undt. Ela descobriu que as observações da aura feitas por Bruyère, relativas a mudanças nas cores dos campos energéticos dos indivíduos, tinham uma correlação perfeita com os registros do eletrodo eletromiográfico. Com o tempo, Undt descobriu que cada cor de aura estava associada a um padrão de onda diferente, registrado nas regiões da pele que correspondiam aos chakras dos indivíduos. Os padrões de onda foram batizados de acordo com as cores da aura às quais estavam associados. Quando Bruyère dizia ver a cor vermelha na aura de um indivíduo, o equipamento de registro, sem que ela soubesse, sempre apresentava o padrão de onda posteriormente associado ao vermelho, o mesmo ocorrendo com as outras cores. O mais curioso é que, quando cores como laranja eram vistas no campo da aura, o equipamento de registro captava os padrões de onda correspondentes ao vermelho e ao amarelo, duas cores primárias que, combinadas, formam laranja, em diferentes chakras ao mesmo tempo. Quando cores como branco eram vistas no campo da aura, a frequência do sinal medido era aproximadamente 1000 CPS. Undt levantou a hipótese de que esse nível de alta frequência é, na verdade, um subarmônico de um sinal original de frequência na faixa de muitos milhares de ciclos por segundo, um subarmônico da energia sutil original do chakra. Os dados provenientes dos experimentos realizados por Motoyama e Undt parecem confirmar a existência do sistema de chakras. Conforme já dissemos, as energias medidas nos chakras em cada um dos experimentos eram constituídas de harmônicas inferiores das energias sutis originais de alta frequência. Todas essas energias são apenas oitavas do espectro eletromagnético. As energias sutis parecem ocupar uma faixa de frequência que antes não era reconhecida pelos cientistas ocidentais. O importante é que existem vários sistemas complexos, tais como as redes de meridianos e de chakras, nadis, que ligam o corpo etérico ao corpo físico. Embora aspectos específicos desses sistemas tenham sido descritos durante muitos anos, na literatura relativa às modalidades de cura e práticas meditativas do Extremo Oriente e da Índia, eles foram ignorados pelos médicos e pelos pesquisadores ocidentais devido à falta de evidências conclusivas que os apoiassem. Para citar uma fonte psíquica, as forças emitidas por um centro, chakra, afetam a contraparte etérica de toda a intrincada rede de nervos que constitui o sistema nervoso. Essas contrapartes, que apresentam uma perfeita correspondência subjetiva, são chamados de nadis na filosofia hindu. Elas constituem uma extensa e complexa rede de energias fluídas, a qual forma um sistema interior, sutil e paralelo aos nervos corporais. Esse sistema é, de fato, uma externalização dos padrões interiores de energia.
Por enquanto não existe nenhuma palavra na língua inglesa, ou em qualquer idioma europeu, que corresponda à antiga palavra NAD, uma vez que a existência desse sistema objetivo ainda não foi reconhecida. O conceito materialista dos nervos, vistos como um sistema que surgiu em resposta a um ambiente palpável, ainda domina o pensamento ocidental. A ideia de que esses nervos possam ser o resultado físico denso de um aparelho sensitivo interior ainda não foi definida nem reconhecida pela moderna ciência ocidental. Quando for reconhecida a existência dessa substância sutil, composta por raios de energia, subjacente aos nervos mais palpáveis, teremos dado um passo à frente no sentido de compreender de forma integral o problema da saúde e da doença e estaremos mais próximos de entender as causas desses estados. Atualmente, talvez a tecnologia já esteja avançada para permitir a confirmação da existência e o estudo dessas ligações energéticas sutis com a nossa anatomia física. A confirmação inicial desses antigos sistemas de energia sutil descritos nos textos da literatura esotérica leva-nos a discutir aquela parte da anatomia sutil humana em que se estende imediatamente além do corpo etérico. O corpo astral, a sede das nossas emoções e um mecanismo para a consciência desencarnada. Até aqui descrevemos apenas sistemas que se ligam ao corpo físico, a fim de energizá-lo, estabilizá-lo e proporcionar-lhe mecanismos de crescimento e regeneração celular num nível primário. Temos discutido a nova fronteira de exploração e entendimento por meio de uma abordagem energética lensteriana da medicina. Através do reconhecimento e da compreensão do que foi descrito como interface físico-etérica, talvez possamos descobrir uma nova maneira de considerar os sistemas fisiológicos humanos a partir de uma perspectiva mais ampla. Reconhecendo essas partes da anatomia humana, a medicina pode tentar compreender e aplicar os extraordinários e eficazes métodos energéticos sutis de tratamento de doenças. Além do sistema meridiano, que constitui a interface físico-etérica, nós também examinamos outros sistemas que se originavam no corpo etérico. Tanto na doença como na saúde, o sistema chakra, NAD é tão importante quanto os meridianos para a manutenção de um correto equilíbrio fisiológico e endócrino no corpo físico. Na sua expressão total, o corpo etérico é um molde energético que nutre e energiza todos os aspectos do corpo físico. Um entendimento mais completo a respeito do modo como o corpo etérico afeta e se interrelaciona com a expressão da doença no corpo físico irá proporcionar valiosas informações para um novo gênero de médicos que, na tentativa de criar novos e mais eficazes métodos de cura das doenças humanas, está procurando superar os dogmas convencionais da medicina. O establishment médico terá a ganhar-se e começar a inteirar-se das verdadeiras causas subjacentes da saúde. A aceitação gradual desse novo conhecimento acabará inevitavelmente estimulando a criação de uma abordagem energética para a medicina preventiva. Temos agora de começar a discutir o que só pode ser chamado de uma grande área cinzenta na mente da maioria dos cientistas ocidentais. A não aceitação dessa dimensão específica da nossa anatomia sutil deriva principalmente de um conflito entre os sistemas de crença oriental e ocidental e da separação entre realidade e ciência, ocorrida há milhares de anos. O exame da anatomia energética sutil humana nos leva a discutir o que, na literatura esotérica, tem sido chamado de corpo astral. O corpo astral é constituído de matéria astral, uma substância sutil que apresenta frequências energéticas ainda mais elevadas que as da matéria etérica. Voltando à nossa analogia com o teclado de um piano, observou-se que havia uma semelhança entre as oitavas das notas musicais e as oitavas de energia eletromagnética. As teclas mais baixas, no lado esquerdo do teclado, foram comparadas ao espectro das frequências físicas. Indo para a direita, o próximo conjunto de teclas forma a escala energética da esfera etérica. Mais para a direita, depois das frequências do etérico, está próxima à oitava superior, correspondente à esfera da matéria e das energias astrais. Embora essa analogia estenda-se ainda mais, englobam a todos 7 oitavas de veículos de frequências superiores. Nós nos deteremos rapidamente aqui para examinar o fenômeno do corpo astral e a esfera da matéria astral. A literatura esotérica contém muitas informações relativas ao corpo astral emocional. Essa parte da anatomia sutil humana é conhecida desde as primeiras dinastias egípcias. O corpo astral é um componente do ser humano integral e multidimensional e,
Assim como o corpo etérico, geralmente se sobrepõe à estrutura física. Essas oitavas são bem definidas, porém não separadas, dentro do nosso ser. O corpo astral é constituído por matéria de frequências energéticas situadas bem além da faixa normal de percepção humana e são visíveis apenas para os olhos de um observador clarividente treinado. Como veremos mais adiante, o olho clarividente treinado é, na verdade, o chakra Ajna, o terceiro olho do corpo astral, o qual já está ajustado para transmutar e transmitir energias dessa faixa específica de frequência. Já nos referimos à função dos chakras como órgãos estendidos de percepção. Como a matéria astral existe numa faixa de frequência bem acima das matérias física e etérica, ela tem a capacidade de ocupar o mesmo espaço que os corpos físico e etérico. Essa coexistência ilustra um princípio da matéria que poderia ser chamado de princípio de coexistência não destrutiva. Este princípio estabelece que matérias de frequências diferentes podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente de forma não destrutiva. Observou-se que o corpo astral geralmente se sobrepõe à estrutura física. O que acontece quando ele não se sobrepõe à estrutura do corpo humano? A resposta a esta questão é difícil, mas não impossível. Antes de nos aprofundarmos nessa tantalizante questão, porém, precisamos tratar de algumas das funções mais fisiológicas do corpo astral. Segundo as fontes de referência esotéricas, o corpo astral, da mesma forma que o corpo etérico, também tem 7 chakras principais. Eles são chamados de contrapartes astrais dos chakras. Assim como os chakras etéricos, eles também transformam energia e são parte integrante do nosso sistema energético sutil expandido. Os centros astrais são transmissores e receptores de energia astral. Esta, por sua vez, é reduzida e passada para os chakras etéricos, onde, através dos nadis, as energias são traduzidas em função nervosa e glandular. Como o corpo astral está envolvido na expressão das emoções, os chakras astrais proporcionam uma ligação de energia sutil através da qual o estado emocional de uma pessoa pode prejudicar ou fortalecer a sua saúde. A literatura esotérica reconhece que os efeitos das funções glandulares e hormonais ocorrem no nível da atividade celular e que os hormônios também constituem um fator importante na expressão emocional da personalidade. A medicina convencional também reconhece as influências da oitava astral sobre a saúde. Os médicos, por exemplo, há muito tempo reconhecem a personalidade hipercinética do hipertireoidismo, em contraste com a personalidade astênica do hipoadrenalismo. Os endocrinologistas reconheceram determinados padrões de expressão emocional relacionados com tipos de disfunção na atividade glandular. O que passou despercebido para a maioria dos endocrinologistas, porém, é o fato de que a atividade hormonal das principais glândulas endócrinas depende da influência energizadora dos chakras a elas associados. O corpo astral, algumas vezes chamado de corpo emocional, é considerado a sede das emoções humanas. Nossas emoções têm origens mais profundas e sutis do que a ciência moderna atualmente reconhece. Nas últimas décadas, a medicina começou a reconhecer e a esclarecer as relações existentes entre o estresse emocional e a doença física. Como o corpo astral está fortemente ligado ao nosso lado emocional, na expressão das doenças físicas e emocionais há um elo poderoso e não reconhecido entre a mente, o corpo físico e o corpo astral. Os desequilíbrios emocionais podem ser causados tanto por distúrbios neuroquímicos na atividade cerebral como nos padrões anormais de fluxo de energia no corpo astral e nos seus chakras. Os centros, chakras e glândulas basicamente determinam o estado de saúde, bom, indiferente ou ruim, e as condições psicológicas de um indivíduo. O efeito mais imediato da atividade glandular é psicológico. No plano emocional e mental, um homem é aquilo que o seu sistema glandular faz com que ele seja e, incidentalmente, o mesmo acontece no plano físico, uma vez que este frequentemente é determinado pelo seu estado mental e emocional. O corpo astral também tem sido chamado de corpo do desejo ou corpo emocional. A literatura descreve o corpo astral como a sede dos nossos desejos sexuais, anseios, disposição de espírito, sentimentos, apetites e temores. Surpreendentemente, o medo é uma das energias astrais que mais nos influenciam atualmente.
O grau em que as pessoas são afetadas por esses temores e desejos determina a extensão e a natureza da expressão de suas personalidades no plano físico. Embora a maioria dos médicos e cientistas ocidentais considere a expressão emocional humana uma característica da atividade neural do sistema límbico cerebral, este é apenas um sistema auxiliar em relação às energias de dimensões superiores que também penetram no sistema. O cérebro físico é visto pelos mecanicistas newtonianos como um complexo biocomputador neuroquímico. Os mecanicistas acham que o cérebro se assemelha a um sofisticado servomecanismo. O cérebro vivo é, na verdade, uma interface para que a alma se expresse na forma de vida física ativa. Se o sistema nervoso for debilitado pela doença, a personalidade pode ficar aprisionada num vínculo não expressivo. É o que acontece na síndrome do homem trancado dentro de si. Assim, por exemplo, vítimas de derrame cerebral que sofrem uma grave diminuição da capacidade motora, sem perda cognitiva, podem estar plenamente conscientes e, não obstante, serem incapazes de se comunicar com aqueles que as cercam. A programação desse biocomputador pode provir de muitos níveis diferentes de input. Os cientistas ocidentais atualmente só reconhecem a influência de fatores físicos sobre o sistema nervoso. As energias astrais afetam o cérebro físico e o sistema nervoso através de suas ligações sutis com o corpo etérico e de suas interligações com o corpo físico. Diferentemente do corpo etérico, que sustenta e energiza o corpo físico, o corpo astral também opera como um veículo de consciência que pode existir independentemente do corpo físico, embora não deixe de estar ligado a ele. A consciência móvel do indivíduo pode deslocar-se e interagir com o ambiente através do corpo astral enquanto o corpo físico permanece inativo ou adormecido. Embora isso possa parecer estranho, essa função do corpo astral é importante para a explicação de um interessante fenômeno humano que só recentemente foi reconhecido. A experiência de proximidade da morte EPM. Descrições de experiências relatadas por indivíduos que estiveram clinicamente mortos durante um determinado tempo têm sido objeto de uma série de livros escritos pelo Dr. Raymond Moody e, mais recentemente, pelo Dr. Kenneth Ing. Entrevistas com centenas de indivíduos que foram temporariamente classificados como clinicamente mortos produziram descrições semelhantes de experiências nesse misterioso estado. Uma das experiências mais comuns vividas por pessoas que estiveram próximas da morte é a sensação de flutuar acima do corpo físico e de olhar para baixo. As pessoas muitas vezes descreveram corretamente detalhes das tentativas de ressuscitação efetuadas pelos paramédicos, tais como as roupas usadas pelos membros da equipe de socorro, as palavras ditas e as drogas ministradas. Na falta de explicações lógicas, os médicos contemporâneos têm procurado invocar mecanismos bioquímicos relacionados com a anoxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro, para explicar essas aparentes alucinações. Muitos dos que estiveram próximos da morte descreveram a sensação de serem puxados para cima, em direção a uma luz no fim de um túnel, enquanto flutuavam acima da mesa e olhavam para os seus próprios corpos, que estavam embaixo. As experiências de proximidade da morte são representativas de um estado conhecido como uma experiência de viagem fora do corpo EVF, que talvez seja uma descrição mais precisa do que acontece ao indivíduo porque, durante a EPM, a pessoa na verdade está fora do seu corpo físico. Neste caso, então, a partir de que ponto a pessoa vê o que se passa? A resposta para esta pergunta é que ela está vendo o mundo através dos olhos do seu corpo astral. Outro sinônimo de EVFC, possivelmente, uma designação mais precisa, é o fenômeno conhecido como projeção astral. A projeção astral envolve a projeção da consciência do indivíduo para fora de seu envoltório físico através do seu veículo de expressão astral. Durante a vida, diz-se que o corpo astral mantém-se ligado ao corpo físico através de uma espécie de cordão umbilical, às vezes chamado de cordão de prata. Supõe-se que, no momento da morte física, esse cordão é rompido e o corpo astral deixa para trás o envoltório físico etérico em decomposição. A literatura esotérica afirma que durante o sono todas as pessoas abandonam o corpo físico e viajam pelo reino astral, interagindo com seus componentes e habitantes. Obviamente, como a maioria das pessoas não se lembra do que lhes acontece durante o sono, é extremamente difícil provar que alguma experiência astral tenha ocorrido.
Na maior parte dos casos as pessoas tendem a considerar essas experiências como sonhos, eles próprios um estado de consciência imperfeitamente compreendido por muitos. Quando o indivíduo se lembra de ter passado por uma projeção astral, isso geralmente acontece durante ejeções traumáticas do corpo físico, como em acidentes violentos e em experiências de proximidade da morte. Parece que nessas circunstâncias a dissociação entre o molde astral e o corpo físico é uma manifestação de algum tipo de reflexo energético primitivo que protege nossa consciência contra experiências traumáticas. Todavia, foram descobertos alguns indivíduos bem dotados que têm a capacidade de se auto-induzirem repetidamente a essas experiências de viagens para fora do corpo e de projetarem seus seres astrais para locais remotos. Depois de voltarem ao estado de vigília, muitos desses EVFs conseguem lembrar-se de extraordinárias visões e de importantes informações relativas às suas jornadas astrais. Tanto no passado como no presente, houve diversos esforços de pesquisa que tentaram confirmar a existência do corpo astral e de suas experiências no domínio do plano astral, o plano da matéria de que o corpo astral é composto. Experiências pioneiras realizadas pelo Dr. Robert Morris na Fundação de Pesquisa Psíquica, em Durham, Carolina do Norte, tentaram reunir evidências físicas que confirmassem a presença do corpo astral em lugares remotos. Morris trabalhou com Keita Harari, um estudante de psicologia que afirmava ser capaz de projetar sua consciência para fora do seu corpo físico e para dentro de seu corpo astral. Morris idealizou um método incomum para detectar a presença do molde astral de Harari, que em seu estudo foi chamado de segundo corpo. Ele primeiramente tentou utilizar um detector vivo, isto é, o gatinho de estimação de Harari. Verificou-se que, quando o corpo astral de Harari estava presente na sala, o gatinho, normalmente ativo e irrequieto, deitava-se e ficava quieto. A fim de quantificar a atividade do gato, ele foi colocado num compartimento aberto dividido em 24 quadrados numerados com 25 centímetros de lado. O número de quadrados que o gato percorria num determinado espaço de tempo podia ser usado como um índice de movimentação. O gato foi filmado durante os períodos de controle e nos períodos experimentais, quando Harari tentava projetar sua consciência para dentro da câmara especial de experimentação. Durante os períodos de controle, sem a VFC, o gato mantinha-se bastante ativo e miava frequentemente. Ele cruzava um grande número de quadrados e tentava sair do compartimento. Em contraste, verificou-se que, quando o segundo corpo de Harari estava supostamente presente, o animal ficava extremamente calmo e quieto. Esse resultado repetiu-se durante 4 sessões experimentais. Por mais irrelevantes que esses dados possam parecer, os resultados sugerem que o gatinho conseguia detectar a presença do aparentemente invisível corpo astral de Harari. Em outro experimento, no qual foi utilizada uma cobra como detector vivo, houve alterações semelhantes no comportamento do animal durante as tentativas EVFC bem-sucedidas de Harari. Infelizmente, os animais tendiam a se adaptar rapidamente ao ambiente experimental e logo transformavam-se em indicadores pouco confiáveis da projeção astral. Uma outra abordagem interessante, descrita pelo Dr. Carlos Ozias na Associação Norte-Americana para a Pesquisa Psíquica, em Nova York, utilizou os dons do psicólogo Alex Tanos, também dotado da capacidade de viajar fora do corpo. Como é teoricamente impossível obter informações a respeito de locais distantes através da clarividência ou do uso de processos psíquicos que não há projeção astral, Ozias criou um dispositivo especial que apresentava diferentes imagens a um observador dependendo da posição a partir da qual ele era visto. Várias figuras foram colocadas numa caixa, de tal modo que uma extraordinária ilusão de ótica só poderia ser vista por um observador que a olhasse por uma vigia situada numa de suas paredes laterais. Se o arranjo dos elementos contidos no interior da caixa fosse observado a partir de cima ou de dentro, a pessoa veria uma figura geométrica diferente daquela visualizada a partir da vigia. Além disso, Morris colocou detectores de tensão elétrica dentro da caixa para determinar se havia efeitos energéticos mensuráveis no momento em que o corpo astral estivesse observando seu interior. Nas vezes em que Tanos foi bem-sucedido ao projetar-se, ele disse ter visto imagens que estavam correlacionadas com a visão da ilusão de óptica. Além do mais, durante essas projeções bem-sucedidas,
Os detectores de tensão elétrica registraram importantes flutuações na saída de energia, indicando que havia ocorrido alguma espécie de perturbação energética associada à presença do corpo astral. Uma abordagem um pouco mais sofisticada, com resultados igualmente positivos, foi levada a cabo no Instituto de Pesquisas Stanford pelos físicos Targ e Puthoff, que fizeram uso de um magnetômetro blindado supercondutor. Esse aparelho pesadamente blindado, também conhecido como detector quark, era na verdade parte de um experimento que estava sendo realizado pelo Departamento de Física da Universidade Stanford. Foi solicitado a Ingu Swan, uma das pessoas dotadas da capacidade EVFC que participaram do estudo de Targ e Puthoff, que tentasse concentrar-se e projetar sua consciência para dentro do magnetômetro blindado. O aparelho propriamente dito era fisicamente inacessível por estar enterrado numa galeria subterrânea situada abaixo do edifício do Departamento de Física, e blindado por camadas de alumínio, cobre, e até mesmo por um revestimento supercondutor. Antes do experimento, foi produzido um campo magnético declinante no interior do magnetômetro. Isso proporcionou um sinal de fundo para calibração, o qual era registrado numa tira de papel como um traço senoidal oscilante. Durante os períodos em que Swan sentia estar fora do seu corpo e olhando o interior do magnetômetro, o sinal registrado apresentou durante cerca de 30 segundos uma duplicação na frequência da onda senoidal. Observaram-se também várias outras perturbações no campo magnético nas ocasiões em que Swan dirigia sua atenção para o aparelho. Além do mais, Swan conseguiu desenhar com exatidão as camadas interiores do magnetômetro com base nas observações que realizou durante sua viagem fora do corpo. Diversos cientistas do Departamento de Física do Instituto de Pesquisas Stanford acharam essas observações muito significativas, embora não as considerassem um experimento cuidadosamente controlado. Esses experimentos, vistos em conjunto, indicam que o fenômeno da projeção astral realmente existe. Além disso, as evidências indicam que o corpo astral pode criar perturbações magnéticas nas energias de oitavas harmônicas inferiores, as quais podem ser detectadas por equipamentos eletrônicos sensíveis. Embora até o momento não tenha sido possível fotografar o corpo astral, esse feito pode vir a se tornar possível no futuro com o desenvolvimento de equipamentos como os aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética mencionados no capítulo anterior. Se o princípio subjacente às fotografias do corpo etérico envolve a manipulação de frequências energéticas em ressonância harmônica com as energias etéricas, então esse mesmo fenômeno talvez possa ser utilizado para captar imagens do corpo astral. A única diferença entre os aparelhos de exploração do corpo etérico e do corpo astral seria a frequência de energia necessária para excitar ressonantemente o corpo astral. Se o corpo astral realmente existir, tal como acontece com o corpo etérico, haveria modelos científicos que pudessem explicar a existência e, até mesmo, o comportamento desses fenômenos de dimensões superiores. Um modelo científico dos domínios de frequência, o modelo Chiller-Einstein do espaço, tempo positivo-negativo. Embora os cientistas ocidentais aceitem a suposição de que dentro da teoria eletromagnética atualmente não existe nenhum modelo matemático que explique a existência das formas etérica e astral, há alguns pesquisadores pioneiros que examinaram essa questão mais de perto. Um desses pesquisadores é o Dr. William Chiller, professor da Universidade Stanford e ex-chefe do Departamento da Ciência dos Materiais dessa instituição. Ao longo da última década, ou ainda há mais tempo, o Dr. Chiller tem procurado utilizar os modelos científicos atuais para explicar certos fenômenos energéticos sutis, sem rejeitar a estrutura científica já existente. A razão pela qual chamo esse modelo de Chiller-Einstein é que suas descobertas são fundamentais para a equação einsteiniana, que estabelece a relação entre a matéria e a energia da qual o modelo é derivado. Embora a forma mais conhecida da equação de Einstein seja E igual a mc2, essa não é a expressão completa. A equação reduzida é modificada por uma constante de proporcionalidade conhecida como transformação de Einstein-Lorentz. Essa constante transformacional é o fator relativístico que descreve o modo pelo qual diferentes parâmetros de mensuração, da distorção do tempo a alterações no comprimento, largura e massa irão variar de acordo com a velocidade do sistema que estiver sendo descrito.
A verdadeira equação einsteiniana está ilustrada no diagrama 13. A interpretação clássica da famosa equação de Einstein é a de que a energia contida numa partícula é equivalente ao produto da multiplicação de sua massa pela velocidade da luz ao quadrado. Isto significa que existe uma enorme quantidade de energia potencial armazenada numa minúscula partícula de matéria. Os físicos nucleares norte-americanos foram os primeiros a começar a entender como utilizar a revolucionária informação contida nessa notável equação. As primeiras tentativas bem-sucedidas de liberar esse potencial resultaram nas bombas atômicas lançadas no final da Segunda Guerra Mundial. A energia potencial armazenada em algumas colheres de chá de urânio foi o suficiente para arrasar as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Com o passar do tempo, desenvolveu-se uma compreensão mais complexa da equação de Einstein, o que talvez possa ajudar os cientistas a começarem a entender a natureza multidimensional do universo. A equação de Einstein indica que a matéria e a energia são interconversíveis e interligadas. A matéria subatômica é, na verdade, uma forma particular e condensada de energia, isto é, um minúsculo campo de energia congelada. A bomba atômica é apenas um exemplo a demonstrar que a matéria pode ser convertida em energia. Quando se examina a equação ampliada que apresentamos abaixo, na qual a expressão E igual a mc2 é modificada pela transformação de Einstein-Lorentz, pode-se apreciar novos dados a respeito dos aspectos dimensionais da matéria, seja ela grosseira ou sutil. Se uma partícula elevada se deslocar cada vez mais rápido, até mc igual vdv/c2, aproximar-se da velocidade da luz, sua energia cinética aumenta exponencialmente, de acordo com a equação, energia cinética igual a 1/2mv2, na qual v representa a velocidade. O significado visual desse relacionamento é apresentado no diagrama 14. O diagrama ilustra o relacionamento exponencial entre matéria e energia conforme as velocidades se aproximam da velocidade da luz. As pessoas que se dedicarem a interpretar esse relacionamento teriam a impressão de que é fisicamente impossível acelerar partículas além da velocidade da luz. A curva ascendente aproxima-se da velocidade da luz, c, embora nunca chegue a atingi-la, e prossegue em direção ao infinito. Os físicos especializados em partículas de alta energia sabem que é necessária uma enorme quantidade de energia para imprimir uma velocidade cada vez maior em uma partícula subatômica e fazer com que ela se aproxime da velocidade da luz. A razão desse estranho fenômeno é que a massa relativa de uma partícula cresce exponencialmente à medida que sua velocidade se aproxima da velocidade da luz, até que a energia necessária para uma aceleração adicional se torne tremendamente grande. Esta é, obviamente, a energia necessária para acelerar uma partícula física de matéria. Por enquanto, a maioria dos físicos tem aceitado a aparente impossibilidade de se acelerar a matéria para além da velocidade da luz. Esta pressuposição está parcialmente ligada ao fato de que, quando se insere números maiores que os da velocidade da luz na transformação de Einstein-Lorentz, chega-se a soluções que contêm a raiz quadrada de -1, a qual é considerada um número imaginário. Como a maioria dos físicos não acredita em números imaginários, eles presumem que a velocidade da luz é a velocidade máxima em que a matéria pode se deslocar. Certos matemáticos pioneiros, como Charles Moses, por exemplo, consideram que a raiz quadrada de -1 pertence a uma categoria de números chamada de hipernúmeros. Ele acredita que esses hipernúmeros são necessários para o desenvolvimento de equações que descrevem matematicamente o comportamento de fenômenos de dimensões superiores, tais como as interações energéticas sutis dos sistemas vivos descritas ao longo deste livro. Embora à primeira vista números imaginários, como a raiz quadrada de -1 possam parecer impossíveis de compreender, Moses observa que eles são necessários para a resolução de equações teóricas quânticas e eletromagnéticas. Talvez seja bastante apropriado que os assim chamados números imaginários venham a desempenhar um papel fundamental na descrição dos fenômenos de dimensões superiores, que os cientistas conservadores durante muito tempo consideraram pertencer à esfera do imaginário. Se admitirmos, por um momento, que as soluções que contêm a raiz quadrada de -1 talvez sejam válidas para a descrição de fenômenos de dimensões superiores, então poderemos começar a compreender todo o poder preditivo inerente à equação einsteiniana transformada. O diagrama 15 é uma representação gráfica da energia de uma partícula em relação à sua velocidade,
desde um estado teórico de repouso até e além da velocidade da luz, c. A não ser por uma diferença muito importante, à primeira vista trata-se de um gráfico semelhante ao do diagrama 14. Além da curva que leva até a velocidade da luz, existe uma segunda curva, invertida, do lado oposto da linha que representa a velocidade da luz, c, a qual é uma imagem ao espelho da primeira. O Dr. Tiller refere-se à esfera que fica à esquerda do limite da velocidade da luz como espaço, tempo positivo, também conhecido como universo do espaço, tempo físico. Conforme o modelo indica, a matéria-espaço, tempo positivo só pode existir em velocidades inferiores à da luz. A curva invertida à direita de C, relativa a partículas que se deslocam com velocidades maiores que as da luz, descreve a esfera do espaço, tempo negativo menos energia-tempo. Esse universo do espaço, tempo negativo de partículas que se deslocam em velocidades maiores que as da luz é uma área com a qual a física moderna não está familiarizada. Diversos físicos propuseram a existência de uma partícula conhecida como taquion, a qual teoricamente existiria apenas em velocidades maiores que a da luz. As propriedades dessas estranhas partículas que se deslocam com velocidades maiores que as da luz são bastante interessantes. Enquanto a matéria-espaço, tempo positivo está associada às forças da eletricidade e da radiação eletromagnética, a matéria-espaço, tempo negativo está associada principalmente ao magnetismo e uma força que Tiller chama de radiação magnetoelétrica. Sabemos, por exemplo, que as partículas que constituem o átomo físico têm carga elétrica positiva, negativa ou neutra. A teoria eletromagnética prevê que monopolos magnéticos, partículas com cargas magnéticas norte ou sul, devem existir na natureza. Até o momento, ninguém conseguiu isolar os monopolos magnéticos ou detectá-los de forma consistente. Se essa partícula pertencer à esfera dos domínios taquiônicos, como aqueles do modelo tilleriano espaço, tempo negativo, então é possível que nossos equipamentos de detecção sejam inapropriados para a tarefa em questão. Existem outras interessantes propriedades das partículas do espaço, tempo negativo que são relevantes para as nossas discussões a respeito das energias sutis. Como todas as soluções da transformação Einstein-Lorentz para velocidades maiores que as da luz são negativas, então as partículas do espaço, tempo negativo devem ter massa negativa além dos mais. Uma das propriedades apresentadas pela matéria do espaço, tempo negativo deveria ser uma entropia negativa. A entropia é um termo que descreve a tendência para a desorganização de um sistema. Quanto maior a entropia, maior o grau de desordem de um sistema. De maneira geral, a maioria dos sistemas do universo físico caminha rumo a uma entropia positiva crescente a um maior grau de desordem, isto é, as coisas tendem a se desintegrarem. A exceção mais notável desse regime entrópico do sistema físico é encontrada no comportamento dos sistemas vivos. Os sistemas biológicos assimilam matéria-prima, alimento, e organizam esses componentes simples, transformando-os em complexas estruturas macromoleculares, tais como proteínas, DNA, colágeno, etc. Os sistemas vivos apresentam a propriedade da entropia negativa, ou seja, tendem para um grau decrescente de desordem. Eles incorporam substâncias que são decompostas em elementos menos organizados e, em seguida, utilizam-nos para a síntese de sistemas mais organizados. Os sistemas vivos absorvem matéria-prima e energia e fazem com que elas se auto-organizem em complexos subcomponentes estruturais e fisiológicos. Poder-se-ia dizer, portanto, que a força vital parece estar associada a características entrópicas negativas. Quando o corpo morre e a força vital abandona a forma física, o envoltório vazio remanescente é novamente transformado, através dos micro-organismos do solo, em seus constituintes básicos, num claro exemplo de processo entropicamente positivo. O corpo etérico, um molde holográfico de energia auto-organizado, também parece apresentar propriedades entrópicas positivas. O corpo etérico provê aos sistemas celulares do corpo físico suas propriedades organizativas espaciais. Essa característica entrópica negativa das energias vitais sutis e do molde etérico parece satisfazer pelo menos a um requisito da matéria-espaço, tempo negativo de Tiller. Além disso, a matéria-espaço, tempo negativo é de natureza basicamente magnética.
Nos experimentos de Bernard Grad acerca dos efeitos sobre os sistemas vivos da cura por imposição das mãos, foi descoberto que a taxa de crescimento de plantas podia ser acelerada tanto por água tratada com ímã quanto por água tratada por uma pessoa dotada de poderes curativos. Foram também encontradas diversas outras semelhanças entre águas tratadas por ímãs e por pessoas com poder de cura. O químico Robert Miller descobriu que sulfato de cobre dissolvido em água destilada comum forma cristais monoclínicos verdejade quando se precipita. Se a solução de sulfato de cobre é exposta às energias das mãos de um curandeiro ou a um forte campo magnético, sempre se formam cristais azul turquesa, de granulação mais grosseira, em lugar das características estruturas verde jade. Esta talvez seja uma propriedade de pontes de hidrogênio modificadas e de subsequentes alterações na coordenação de complexos químicos. Estudos realizados pela doutora Justa Smith demonstraram que os curandeiros podem acelerar a atividade cinética das enzimas de uma forma semelhante aos efeitos produzidos por campos magnéticos de alta intensidade. A doutora Smith mediu os efeitos produzidos pelas energias das mãos de um curandeiro sobre tubos de ensaio contendo a enzima tripsina. Smith pediu a um curandeiro que se concentrasse em enviar energia a um paciente imaginário. Um tubo de ensaio contendo enzimas seguro em suas mãos. Os controles experimentais eram representados por pessoas normais que também seguraram tubos de ensaio contendo enzimas a fim de simular possíveis efeitos ativadores produzidos pelo calor das mãos. Utilizando métodos espectrofotométricos padronizados, ela mediu alterações na atividade de pequenos volumes de enzima retirados dos tubos de ensaio expostos ao curandeiro e de tubos de controle. Trabalhos anteriores haviam demonstrado que campos magnéticos de alta intensidade podiam acelerar as taxas de reação enzimática. Verificou-se que apenas nos tubos submetidos às energias do curandeiro ocorria uma aceleração linear nas taxas das reações enzimáticas ao longo do tempo. O experimento foi feito com diferentes enzimas. Numa determinada enzima as energias do curandeiro provocaram uma diminuição das atividades enzimáticas. Numa terceira, não houve alteração. Quando a enzima cuja atividade diminuiu, NADase, foi considerada a partir da perspectiva do metabolismo celular, descobriu-se que a redução na sua atividade resultava numa maior reserva de energia para a célula. As energias do curandeiro pareciam afetar as enzimas sempre no sentido de proporcionar ao indivíduo uma melhor saúde geral e uma atividade metabólica mais equilibrada. A doutora Smith tentou outra variação do experimento. Ela expôs a tripsina à luz ultravioleta, a qual, como se sabe, prejudica a atividade enzimática através da desnaturação das proteínas, desenrolamento. Anteriormente havia sido demonstrado que campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de restaurar a atividade enzimática. Verificou-se que, quando o curandeiro segurava as enzimas danificadas, estas recuperavam sua integridade estrutural e tornavam-se ativas. Depois de ativada sua atividade enzimática continuou aumentando linearmente ao longo do tempo, dependendo da extensão do período em que o curandeiro segurou o tubo de ensaio contendo as enzimas danificadas. Assim, os campos energéticos das mãos dos curandeiros tinham uma capacidade semelhante à dos campos magnéticos para reparar enzimas danificadas por ultravioleta. Os campos energéticos dos curandeiros preenchiam os critérios do Dr. Tiller relativos à substância espaço, tempo negativo, ou energia magnetoelétrica, no sentido de que eles manifestavam certas semelhanças qualitativas com os campos magnéticos e também tinham propriedades entrópicas negativas, ou seja, tinham a capacidade de tornar a reagrupar moléculas desagregadas, como as enzimas, por exemplo. As evidências experimentais proporcionadas pelos estudos acima mencionados sugerem que as energias dos curandeiros parecem ser de natureza magnética. Todavia, os campos dos curandeiros apresentaram propriedades inteiramente diferentes daquilo que se sabe a respeito de campos magnéticos convencionais. Tanto as mãos dos curandeiros como os ímãs conseguiam acelerar a taxa de crescimento de plantas e produzir a cristalização azul do sulfato de cobre. Além disso, os campos magnéticos e as mãos dos curandeiros também podiam aumentar as taxas de reação das enzimas. Curiosamente, os primeiros estudos com detectores magnéticos não conseguiram registrar a existência de qualquer campo magnético significativo em tomo das mãos dos curandeiros. Pesquisas mais recentes, porém,
realizadas pelo Dr. John Zimmermann, na Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, reuniram evidências adicionais para sugerir que a energia curativa é realmente de natureza magnética utilizando um ultrassensível detector de campos magnéticos chamado SKID, dispositivo supercondutor de interferência quântica. O Dr. Zimmermann demonstrou a existência de significativas elevações na intensidade dos campos magnéticos emitidos pelas mãos dos curandeiros. O aumento na intensidade dos sinais produzidos pelos campos magnéticos das mãos dos curandeiros foram centenas de vezes maiores que o ruído de fundo. Todavia, os níveis de intensidade desses campos magnéticos eram muito menores que os necessários para produzir alterações enzimáticas em condições laboratoriais. Em seus experimentos com enzimas, a doutora Justa Smith utilizou campos magnéticos de 13.000 Gauss, os quais são pelo menos 26.000 mais poderosos que o campo magnético da Terra se os curandeiros estivessem empalmando ímãs, a fim de fraudar os experimentos. Não há dúvida que se deveria esperar encontrar campos magnéticos razoavelmente intensos em torno de suas mãos. Além do mais, as energias dos curandeiros provocaram diversas alterações nas taxas de reação de diferentes enzimas, ao passo que os campos magnéticos podiam causar apenas um aumento não específico na atividade. O rumo da alteração na atividade enzimática sempre parecia refletir a inteligência celular natural. Os curandeiros também tinham uma capacidade de restaurar enzimas danificadas semelhante à dos campos magnéticos de alta intensidade. Isto sugere que as energias vitais sutis dos curandeiros parecem ter principalmente propriedades magnéticas. Esta é uma revelação verdadeiramente fascinante quando se considera que, na época dos experimentos curativos de Franz Anton Mesmer, realizados no século XVIII, na França, essa prática era chamada de cura pelo magnetismo. Obviamente, tanto naquela época como agora, nenhum campo magnético podia ser detectado. Uma exceção é o recente trabalho do Dr. Zimmermann, no qual foram utilizados detectores SKID. As energias dos curandeiros diferem dos campos magnéticos convencionais pelo fato de seus efeitos serem qualitativo e quantitativamente diferentes. Embora sejam extremamente fracos, os campos magnéticos associados aos curandeiros produzem poderosos efeitos químicos e biológicos. A insólita natureza magnética dessas energias sutis satisfaz um dos principais critérios de Tiller para a substância espaço-tempo negativo. O Dr. Tiller teoriza que o espaço-tempo negativo é a esfera do etérico. Foi aventada a hipótese de que uma terceira substância, chamada deuteron, atuaria como elemento de ligação energética entre os universos físicos e etérico. Tiller achou necessário postular a existência desse deuteron intermediário em vista da impossibilidade de haver modos vibracionais ressonantes entre as energias físicas e etéricas, uma vez que não há sobreposição de frequências entre o espaço-tempo positivo e o negativo. Esse talvez não seja realmente o caso, pois sabemos que, tal como no caso da fotografia do efeito da folha fantasma, podem ocorrer interações entre energias de oitavas inferiores e superiores, possivelmente através de efeitos harmônicos ressonantes. A revelação importante é que temos um modelo teórico dos relacionamentos entre matéria e energia que começa a nos proporcionar um fundamento matemático para que possamos compreender o universo físico, a interface físico-etérica e o mundo da substância etérica. O aspecto mais interessante de todo o diagrama espaço-tempo positivo é que este modelo foi previsto pela equação relativística de Einstein. Também sugiro que o universo sutil da matéria astral situa-se dentro da esfera do espaço-tempo negativo, vibra numa velocidade maior que a da luz e tem certas propriedades magnéticas semelhantes à da matéria etérica. Alguns dos trabalhos mais recentes do Dr. Tiller consideram a possibilidade de que as energias astrais possam operar em velocidades 10 elevado na 10 até 10 elevado na 20 vezes maiores que a da luz. O modelo Tiller-Einstein tem implicações interessantes para a interpretação do comportamento da matéria etérica e astral. A esfera astral apresenta algumas propriedades notáveis, uma das quais é o princípio de que os pensamentos astral ou emocionalmente carregados possuem vida própria. No nível energético astral, certos pensamentos, tanto conscientes como inconscientes, podem existir como campos de energia distintos ou corpos de pensamento, com formas, cores e características singulares. Alguns pensamentos,
especialmente aqueles carregados de intensidade emocional, possuem uma identidade à parte, independente da de seus criadores. Certos pensamentos podem na verdade estar carregados de substância energética sutil e existirem, inconscientemente, como corpos de pensamento nos campos energéticos de seus criadores. Esses corpos de pensamento muitas vezes podem ser vistos por pessoas clarividentes muito sensíveis aos fenômenos energéticos superiores. O fato de a nossa consciência poder influenciar os campos de energia da nossa anatomia energética sutil tem importantes implicações tanto para a medicina como para a psicologia. A matéria sutil e, especialmente, a matéria astral, são muito magnéticas. O movimento nesse nível é relativamente fluido em comparação com o denso plano físico. Embora existam formas, elas são inconstantes. Elas tendem a pulsar, e o movimento pode se dar em mais de uma direção ao mesmo tempo. Trata-se, no final das contas, de uma outra dimensão da existência, a qual tem que ser compreendida em seus próprios termos. Uma das descobertas que os pesquisadores na área da psicologia e da medicina acabarão por fazer algum dia é que a matéria não ferrosa também possui as propriedades magnéticas da matéria ferrosa. Isto inclui a matéria de que são constituídos o pensamento e o sentimento humanos. Embora não seja obviamente o tipo de magnetismo que atrai malhas de ferro, trata-se sem dúvida de uma espécie de magnetismo. Esse magnetismo não só atrai outras substâncias que estejam em harmonia com ele, como também repele matéria com a qual não esteja em harmonia. Os pesquisadores a seu tempo irão descobrir que as emoções têm de ser tratadas não só como um aspecto da consciência, mas também como uma forma de substância não física altamente magnética. Muitas doenças emocionais são difíceis de tratar porque as emoções que causam esses problemas tendem a ser magneticamente sensíveis a uma espécie de matéria astral que facilmente se gruda tanto nos nossos sentimentos quanto em outras matérias astrais semelhantes a ela. A força magnética faz com que seja extremamente difícil eliminar a matéria astral ruim e o problema emocional. A medicina realmente se encontra num estágio em que necessita analisar mais atentamente alguns dos notáveis resultados produzidos pela aplicação de métodos heterodoxos de cura, tais como a medicina herbática e a homeopatia. Os médicos precisam aprender mais a respeito do lado oculto da vida, os assim chamados domínios invisíveis, planos sutis e graus de matéria. Existe sobre esses assuntos um grande volume de material que é passível de ser investigado cientificamente. Tal como o fato de pequenas quantidades de matéria vegetal ou mineral, essências florais ou remédios homeopáticos produzirem um poderoso efeito no tratamento de doenças humanas. Determinados tipos de matéria física sutil ou etérica parecem atrair doenças específicas para o corpo físico. O tipo correto de magnetismo, ministrado na forma de tratamento herbático ou homeopático, deveria ter a capacidade de dispersar a matéria ruim, promovendo a cura. Na verdade, existe toda uma ciência do magnetismo esperando pelo momento de ser descoberta e aplicada em benefício da saúde física e psicológica. Com base no que foi dito acima, podemos inferir que tanto a matéria etérica como a astral apresentam propriedades magnéticas de dimensões superiores, não físicas. Se as matérias astrais e etéricas são compostas de partículas magnéticas, então o movimento ordenado dessas partículas sutis ao longo de um processo linear deve produzir uma corrente magnética. Tiller refere-se a esse fluxo de energia como correntes magnetoelétricas. Pelo que se sabe a respeito da eletricidade, uma corrente elétrica se faz acompanhar por um campo magnético. Inversamente, uma corrente magnética deve gerar um campo elétrico. É possível, por exemplo, que as energias astral e etérica, basicamente de natureza magnética, que fluem através dos chakras produzam campos elétricos. Isto explicaria as descobertas experimentais de campos eletrostáticos acima dos chakras, medidos pelo aparelho do Dr. Motoyama e, possivelmente, as correntes elétricas oscilatórias detectadas na pele dos chakras pela Dra. Hunt, na UCLA. Os campos elétricos detectados por meio desses diversos sistemas de sensores de energia constituem um efeito secundário, e não primário, desses fenômenos energéticos sutis, conforme foi corretamente intuído pelo Dr. Motoyama e pela Dra. Hunt. Outra implicação sugerida pela citação acima transcrita é que as diversas terapias energéticas sutis, tais como os remédios homeopáticos,
talvez atuem de forma a proporcionar uma dose quântica de energia sutil magnetoelétrica aos pacientes, de modo a neutralizar os padrões magnéticos anormais etéricos ou astrais da anatomia energética sutil do paciente. As essências florais do Dr. Bach, por exemplo, foram usadas durante muitos anos na Inglaterra e nos Estados Unidos para tratar pacientes que apresentavam diversos problemas emocionais. Em muitos pacientes, os efeitos vibracionais desses medicamentos sutis, tais como os remédios homeopáticos e as essências florais, podem ser altamente eficazes no combate ao estresse emocional. Todavia, uma vez que os efeitos energéticos desses remédios podem se manifestar no nível da estrutura espaço-tempo negativo, isto é, no nível da nossa anatomia etérica e astral, seria difícil medir os benefícios fisiológicos imediatos através de exames médicos convencionais. O medeio espaço-tempo positivo-negativo parece ser muito útil no sentido de demonstrar que a física moderna talvez já esteja de posse das ferramentas matemáticas necessárias para começarmos a compreender esses fenômenos energéticos sutis. Essa compreensão energética multidimensional da medicina einsteiniana pode acabar modificando os nossos pontos de vista futuros a respeito de nós mesmos e das artes curativas. O corpo mental, o corpo causal e nossos corpos espirituais superiores. Até aqui descrevemos a substância energética sutil dos corpos etérico e astral com a ajuda de algumas evidências científicas experimentais que confirmam a sua existência. Além disso, examinamos um modelo, baseado na equação da relatividade de Einstein, que poderá começar a promover a incorporação desses fenômenos energéticos sutis à física atual. Infelizmente, à medida que passamos a investigar matérias de frequências mais elevadas que as da matéria astral, somos forçados a abandonar as mensurações científicas, já que os instrumentos para isso ainda estão por serem criados. Para obtermos mais informações a respeito dessas longínquas esferas do desconhecido, temos de recorrer, como já fizemos anteriormente, aos olhos do observador clarividente e às literaturas teosófica e esotérica, nas quais as discussões a respeito desses fenômenos é mais frequente do que no mundo da ciência hard. O primeiro dos corpos sutis que se estendem por uma faixa de frequência que fica além do corpo astral é conhecido como corpo mental. Este corpo, tal como o astral, é constituído de matéria com frequência mais elevada que a da matéria física. Ele ocupa a próxima oitava de frequências na escala energética, à direita do corpo astral. Assim como o corpo astral às vezes se constitui no veículo da expressão do lado emocional do ser humano, o corpo mental é o veículo através do qual a personalidade se manifesta e expressa o intelecto concreto. Assim como o corpo astral, o corpo mental também possui chakras que, em última análise, estão ligados ao corpo físico. Tal como suas partes correspondentes nas esferas vibracionais inferiores, os chakras do veículo mental estão concentrados nos principais centros endócrinos e nervosos, circundando e envolvendo os chakras astrais e etéricos. Para que a energia da esfera mental influencie o corpo físico é preciso que ocorra antes uma espécie de efeito cascata. As energias mentais exercerão seus efeitos sobre a matéria do corpo astral, que é particularmente responsiva a esse tipo de estimulação. Depois, através de modificações no veículo astral, as alterações energéticas são transmitidas ao veículo etérico e, finalmente, ao veículo físico, por intermédio das conexões etéricas discutidas anteriormente neste capítulo. Conforme já discutimos, existem formas energéticas de substância sutil que são conhecidas como corpos de pensamento. No nível astral, eles assumem a forma de modelos emocionais de pensamento. No nível mental, essas formas de pensamento podem representar simplesmente ideias nas quais a pessoa tem trabalhado ou irá trabalhar. Um clarividente que tem a capacidade de observar o campo da aura de uma pessoa no nível do mental poderá ver imagens de ideias, conceitos e invenções que a pessoa tem estado a desenvolver mentalmente, as quais darão a impressão de flutuarem no campo da aura dessa pessoa como se fossem bolhas. Se o corpo mental estiver funcionando corretamente, o indivíduo poderá pensar com clareza e concentrar suas energias mentais nos objetos apropriados com força, vigor e nitidez. Como o corpo mental introduz no corpo astral,
Emocional, uma energia que se encaminha para os corpos físico e etérico. Curar uma pessoa no nível mental é mais eficaz e produz resultados mais duradouros do que a cura nos níveis astral ou etérico. Subindo para o próximo nível da substância energética sutil, encontramos o veículo conhecido como o corpo causal. Sob muitos aspectos, o corpo causal é a coisa que mais se aproxima do que chamamos de nosso eu superior.